Você já se perguntou o que acontece quando encontramos algo que não deveria existir? Em 1901, mergulhadores gregos buscavam esponjas no fundo do Mediterrâneo. Entre estátuas quebradas e restos de um navio afundado, eles encontram um bloco de bronze corroído, aparentemente sem valor. Durante meses ninguém dá atenção, até que alguém resolve olhar de perto. E quando abriram aquele bloco, o mundo da arqueologia entrou em colapso. Dentro do bronze enferrujado, havia engrenagens, não rodas simples, um sistema complexo, interligado com dentes cortados em ângulos milimétricos, engenharia de precisão. O problema? O navio havia afundado no ano 100 a.C., e esse tipo de tecnologia, segundo todos os livros de história, só deveria existir mais de 1000 anos depois, na Idade Média, talvez no Renascimento. Esse objeto ficou conhecido como o mecanismo de Anticítera, e até hoje ninguém consegue explicá-lo completamente. Por décadas, arqueólogos tentaram minimizar. Deve ser um astrolábio primitivo, talvez um instrumento isolado, uma anomalia. Mas conforme a tecnologia moderna avançava, raio-x, tomografia computadorizada, a verdade se tornava impossível de ignorar. O mecanismo de Anticítera era capaz de prever eclipses solares e lunares, calcular ciclos planetários, acompanhar o movimento da Lua, do Sol e provavelmente dos 5 planetas conhecidos na época. Ele usava relações matemáticas complexas, engrenagens diferenciais, compensação para irregularidades lunares. Em termos modernos, muitos pesquisadores o chamam de o primeiro computador analógico da história. Aqui está o verdadeiro problema. Para construir algo assim, não basta um gênio isolado. É necessário conhecimento acumulado, tradição técnica, padronização de peças, matemática avançada, protótipos, testes, falhas, melhorias. Isso significa que o mecanismo de Anticítera não surgiu do nada. Ele é o produto final de uma linha de desenvolvimento tecnológico que simplesmente desapareceu. A explicação oficial: esse conhecimento se perdeu com o declínio do mundo helenístico. Guerras, incêndios, bibliotecas destruídas. Tudo foi apagado. Talvez, mas essa resposta deixa lacunas enormes. Se esse nível de engenharia existia, por que não encontramos outros mecanismos? Por que não há oficinas, manuais, descrições detalhadas em textos antigos? Como um objeto tão avançado aparece em um período que supostamente ainda estava engateando tecnologicamente? Alguns estudiosos dizem que o mecanismo era extremamente raro, reservado a elites intelectuais, filósofos, astrônomos da corte. Outros defendem que muitos podem ter existido, mas foram derretidos ao longo dos séculos. Bronze era valioso. Por que preservar uma máquina quebrada quando você pode transformá-la em espadas, moedas, estátuas? E há quem vá além, propondo que subestimamos drasticamente o nível tecnológico de certas civilizações antigas, que a história que conhecemos é incompleta, editada, construída apenas com o que sobreviveu. O que sabemos com certeza é isto: o mecanismo de Anticítera não é fraude, não é erro de datação, não é mal interpretado. Ele existe, foi encontrado, foi analisado e continua sendo um problema aberto para a história da tecnologia. Ele nos força a encarar algo desconfortável. O progresso humano não é uma linha reta. Civilizações podem alcançar níveis impressionantes de conhecimento e ainda assim regredir, esquecer, desaparecer, não por falta de inteligência, mas por colapso. Talvez a pergunta mais importante não seja como eles conseguiram fazer isso, mas sim, quantas outras coisas eles sabiam que nós nunca vamos encontrar. Se um computador antigo ficou escondido no fundo do mar por 2000 anos, o que mais pode ter sido perdido sem deixar vestígios? A história que aprendemos é feita do que sobreviveu, não necessariamente do que existiu. E é exatamente por isso que estudar esses artefatos não é olhar para o passado, é questionar o presente. Se você quer continuar explorando os pontos cegos da história humana, se inscreva no canal, porque o que foi apagado costuma ser mais interessante do que o que foi preservado.